Olá, você está no Palavrinhando. Ela é a Roseli Mazulo. E ela é a Rosana Freneda. E a gente está aqui para Palavrinhar. E hoje a gente vai fazer o quê, Rô? Hoje nós vamos retomar a sequência de virtudes escrita pelo Sponville e hoje nós vamos abordar humildade e simplicidade. É isso aí. Então bora ver, enquanto eu vejo, dá um recadinho aí pra galera. Vamos pegar no dicionário, gente, o que é virtude, tá bom? Enquanto a Rô localiza as palavras, eu vou pedir para vocês, como de praxe, curtirem o canal, curtam, coloquem o seu joinha, compartilhe, assistiu ao episódio, achou interessante, relevante, mande para um amigo, dê esse presente para alguém que você gosta. Ative o sininho para ser lembrado quando os novos episódios subirem e o mais importante de tudo, inscrevam-se no canal. Tudo isso logado para que o YouTube considere as suas ações. E também um convite para que vocês nos sigam nas redes sociais paralelas. Os endereços aparecerão na tela. Isso aí, gente. Virtude. Substantivo feminino. 1. Disposição firme e constante para a prática do bem. Força moral. Ato virtuoso. Qualidade própria para produzir certos efeitos. Causa, razão, validade, legitimidade, virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. Então, pessoas, hoje como o nosso episódio é segue aquele modelo de palavras que a gente pré-escolhe, pré-seleciona, estuda um pouco mais para direcionar o episódio para um assunto específico, nós achamos por bem retomar o livro Pequeno Tratado das Grandes Virtudes do André Sponville. E por que escolhemos também ler o significado de virtude? Porque no livro do Sponville, ele discorre sobre 18 virtudes. E o Sponville, ele é um filósofo contemporâneo, nasceu em Paris em 1952. E o que eu acho mais interessante é que na biografia dele, ele se intitula Materialista e Ateu. E eu acho tocante, me emociona ler um livro com tamanha sabedoria e com tamanha pitada de Deus, porque ele fala de tudo o que é bom. Ele fala que as virtudes, elas tornam os homens humanos. Melhores, né? E com a descrição da palavra virtude, a gente vê o quanto é grandioso o trabalho dele, ainda que ele se intitule ateu. E num episódio aí atrás nós dissemos, né, que estamos nos deparando com várias pessoas que assumidamente são ateus e que têm uma atitude cristã, uma atitude amorosa. Amorosa. E é interessante, talvez essas pessoas que se intitulem ateus seja no sentido de não acreditar nesse Deus humano que as pessoas acabam identificando. Pode ser que ele acredite em alguma força, mas que essa força para ele não tem esse nome Deus, porque para ele esse Deus humano, vingativo, julgador não existe. Talvez por isso que as pessoas... Me caiu agora essa ficha, né? Esse insight. Talvez seja por isso que as pessoas se digam ateias. Porque vem o divino, né, de outra forma. E no caso dele, na minha humilde biblioteca tem lá uma prateleira dos meus livros da vida. E esse é um deles, porque eu acho valoroso o que ele traz pra gente. E todas as 18 virtudes, a última é obviamente o amor,
Todas elas são essenciais para que a gente ative o modo humanização, de que tanto a gente fala aqui no canal. Nós já falamos de um capítulo desse livro num episódio, falamos sobre temperança. E hoje nós vamos abordar 2 capítulos, humildade e simplicidade. É muito difícil dissociar as 2 palavras, né, Rô? Quando nós começamos aqui a estudar o que é humildade, o que é simplicidade como virtude, a gente acaba acreditando, uma certeza eu tenho, que não existe humildade sem simplicidade, nem simplicidade sem humildade. E quando uma das minhas verdades, né, como eu vejo as pessoas, eu sempre digo que para você ser humano, você precisa carregar 2 características: humildade e generosidade. Eu entendo o ser humano dessa forma, porque a partir daí as outras virtudes são mais fáceis de serem observadas e trabalhadas em nós. Então vamos lá para a humildade, né? A humildade, começar pela base, que eu acho interessantíssima. Que é a origem da palavra? A origem da palavra, a palavra humildade vem do grego, né? Vem da palavra humus, que é terra, solo. Ela também origina a palavra homem e humanidade. E quando a gente pensa em solo, em terra, em chão, a gente entende que humildade está na condição humana de sermos todos iguais, porque estamos todos sobre o mesmo solo, ou seja, no mesmo nível. Sim. O humus também não é origem, o humor não vem de humus? Pode. Ah, sim. O humor também vem de humus, é interessante, né? Não me lembro agora bem. Você falou, mas enfim, mas não vem ao tudo caso. A ver. Mas essa coisa da humildade é muito louco quando a gente fala sobre humildade. Porque quando a gente fala, existe aí uma galera que entende que humildade é aquela pessoa que não tem valor, aquela pessoa sem bens materiais, aquela pessoa sem conhecimento, pobre de espírito, né? E humildade, gente, não sei por que cargas d'água, a humildade ela pegou, né, Rô? Esse significado de pessoa, aí tá um pouco ligado com pessoa simples quando você fala de simplicidade. A humildade, na verdade, é você saber quem é você, de novo, falar aquela palavrinha, sabe quem é você, sabe das suas potencialidades, sabe das suas fraquezas, trabalha para que essas fraquezas sejam fortalecidas, não sente inveja do outro que tem aquilo que você não tem, ele tem porque ele é capaz de ter, né? Então eu sou humilde no sentido de entender que o processo de vida dele é diferente do meu processo. O que ele tem é dele, tá tudo certo. E eu tenho aquilo ou porque eu não quero ter, ou porque ainda não é o meu momento de ter. Então, a humildade é uma clareza de visão mesmo, de enxergar as coisas como elas são, não como eu gostaria que elas fossem. Então a humildade não tem nada a ver, e talvez até, Rô, me corrija, deve ser até com aquela passagem da Bíblia onde Jesus diz, né, vinde a mim, não, vinde a mim as criancinhas, não tem uma passagem que fala os humildes herdarão o reino dos céus, não tem? O reino de Deus? Acho que tem uma passagem bíblica que diz isso. E aí, pegou-se esse humilde e jogou na categoria dos pobres, daqueles que pobres no sentido de não ter bens materiais. E isso veio passando de geração a geração, por isso que a palavra humilde talvez tenha mudado de significado, a humildade. Porque, né, ficou relacionado ao que Jesus disse. Mas Jesus estava exatamente se referindo a pessoas que são verdadeiras,
são que honestas, né? conhecem as suas aptidões, os seus talentos, as suas limitações, e quando ela se ocupa dela mesma e não enxerga no outro a possibilidade que ela acredita, né? Porque muitas vezes você olha para o outro e quer que ele seja como você acha que ele deve ser. Acabou a Sim. humildade, porque aí você está colocando a arrogância Nossa, da pra sua mim verdade a ser a verdade Falou tudo. absoluta. Pra mim, a humildade é o contrário do que é o ser arrogante. Arrogante. Quem entendeu o que é humildade é o contrário do arrogante. E é interessante a gente observar que humildade é diferente de subserviência, né? Sim. A subserviência é quando você se curva, você se coloca no patamar de um ser diminuído, né? É diferente. Então, quando você tem uma baixa autoestima, o caminho da subserviência está muito próximo, porque você não consegue enxergar a sua verdade, o seu tamanho de verdade. E enxergar o meu tamanho de verdade não significa que o meu tamanho seja menor ou maior que o do outro. Não tem Eu comparação, estou voltado né? para mim, não existe comparação. O humilde não tem isso, né? Exato. Não tem E a comparação. humildade, ela traz outras virtudes como sabedoria, nobreza, tolerância, gentileza e gratidão. Então, quando a gente pensa em humildade, a gente pensa realmente na verdade que está em Dentro. você, de fato. É dentro, é né? Porque quem tem a humildade, ela sabe quem ela é, ela conhece o processo dela, e aí ela não tem esse processo de querer De ir se até o validar junto ao outro. Ela não Se quer provar fortalecer nada. ou se enfraquecer diante do outro. Ela não quer, porque para ela não tem nível de comparação. Aquela história de novo, eu sempre dou esse exemplo, né? Ele não fica olhando a grama do vizinho. Não importa se a grama do vizinho dele tá mais verdinha ou não que a sua. Lá na Bíblia, aquele versículo que caiu até mim aqui, é este que estão passando uma colinha aqui pra gente. Nós temos mais pessoas no estúdio trabalhando para vocês e por vocês. A Camila tá dando para nós a colinha do que eu falei da Bíblia. A gente aqui tem uma produção absurda, gente. Aquilo que eu falei está nas bem-aventuranças. Como é que é, Rô? Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Eu falei que era o céu, né? Que era Deus, chegarão a Deus. Mas tá ali, ó. Exato. E é bem isso, né, gente? É viver o seu presente, viver a sua realidade, viver você com você mesmo, né? Em lugar de viver... Não entrar no processo de O que comparação, é do outro. não olhar o outro com o olhar de que o outro é mais que você, porque, né, a humildade não é nem mais e nem menos, ele está no processo dele, assim como a gente está no nosso. Então vamos tirar da frente essa coisa de que ser humilde é ser a pessoa simplória, não é. E uma coisa que eu quero deixar muito claro para vocês. Na verdade, não vou deixar clareza nenhuma, eu vou deixar um ponto de interrogação para vocês, tá? Pensem muito nisso, que é algo que eu penso e assim, eu acho triste esse julgamento, mas eu só queria que vocês tomassem aí atenção ao seguinte. A Rô falou que o contrário de humildade é arrogância. Então eu quero dizer para vocês, a quem possa desejar ouvir, que arrogância é pedido de socorro. Não existe alguém no planeta que acorde pela manhã e diga: hoje eu decidi ser arrogante. Então, todas as pessoas que vocês julgarem ser arrogantes, se vocês tiverem um tempinho, sentem-se ao lado dessas pessoas e vocês vão entender que essa pessoa está passando por um processo de autovalidação. E muitas vezes, se a gente tiver um olhar generoso para os nossos semelhantes, a gente consegue fazer com que essas pessoas se percam de um destino que é muito doloroso, que é o da arrogância. A arrogância, ela cria uma redoma de proteção. É uma casca, né? Para quem se acha Pequeno, demais. fraco. E aí ela quer mostrar pro outro. Olha que louco. Ela quer mostrar pro outro que ela é forte, que ela é... Eu ia falar um palavrão, mas não vou. Não vou falar o palavrão. As meninas estão mostrando aqui algo para eu ler, mas eu não enxergo, então eu vou levantar. Quando vem a arrogância, em seguida chega a desonra.
mas a sabedoria está com os humildes. Que lindo! De quem que é esse? Tá na Bíblia, gente. Olha, esse versículo eu não conhecia. Não conheço tanto assim da Bíblia. Então, a gente vai colocar essas citações vou na colocar legenda. Que versículo que tá, que capítulo da Bíblia, quem é, né? Se é João, se é Mateus, se tá nos Provérbios, enfim. Então a humildade tem aquela coisa também, aquela pegada do amar ao próximo, né? Como a si mesmo. Quando que é um ensinamento também de Jesus, que ele falava tanto, como é que eu chego, né? Ao reino. Com a primeira lei, primeiro mandamento, ele fala amar ao próximo como a si mesmo. Só o humilde é capaz de realizar esse feito, porque ele não está de novo no processo de comparação. Ele sabe que todos nós estamos aqui. Como é que você começou, Rô? Nós estamos na terra, todos no mesmo lugar. Pisando sobre o mesmo chão, aquele que está no chão. Humildade, humus, aquele que está no chão. Todos nós estamos pisando sobre o mesmo solo, no mesmo na nível. Na mesma terra, no mesmo mais, planeta, nem né? menos É que doido. Ninguém. Gente, e é muito louco, porque se nós estamos nesse planeta, neste momento, se estamos juntos, é porque nossa energia, de alguma forma, ela está ligada. De alguma forma. Há uma razão. Então vamos ter a humildade de entender esses processos, de saber que as pessoas são diferentes e valorizar, inclusive, a diferença. Então, o Sponville, durante a obra dele, ele cita vários filósofos, ou como referência ou como exemplo. E no sentido de humildade, ele cita Sócrates, né? Quando Sócrates diz, só sei que nada sei. E o Sócrates era um dos mais sábios homens da sua época. Ainda que ele soubesse muito, ele sabia que não sabia tudo. Não, e tinha muita coisa ainda para saber, né? Para ser aprendido. Para descobrir. Para descobrir. Então, isso é humildade, gente. Achei interessante ilustrar, né? Porque um homem que é referência até hoje, que é estudado até hoje, ele sabia que não sabia tudo. E então, o povo que toma o mar de canudinho acha que sabe tudo. Depois dessa passaremos para a simplicidade. Então, simplicidade está também aqui, né, Rô? É o capítulo pós-humildade. É o capítulo juntinho, 12 do né? livro. Porque se completam, ele é capítulo 12. O que é ser simples, né? Porque as pessoas também têm outra pegada, né, da simplicidade. Achar que ser simples é ser simplório. De novo, né? Tá muito ligado, né? Eu vou deixar aqui, depois eu quero terminar esse episódio com a última frase desse livro, que é espetacular, é linda. Mas vamos lá para a simplicidade, né? A origem da palavra, Rô. Origem da palavra. Eu fiz aqui uma colinha porque o Sponville, gente, eu não posso brincar com a obra dele. A obra dele é fenomenal, né? Então, a origem da palavra simplicidade, ela se origina do latim simplicitas, que pode ser traduzido como uniforme ou pouco variado. Simples. Tudo bem simples. Tudo natural. Né? O simples derrota o complexo, o complicado, o excesso. O too much, né? Que a gente usa. Ele não se carrega, né? Ele é fluido. Muito legal. Né? Porque ele não carrega o peso dos excessos. Não. É doido, né? Seria tão mais fácil se a gente conseguisse, se nós conseguíssemos adotar essa coisa de uma vida mais simples, confortável, né? Mas simples, sem esses exageros, porque a gente acaba pecando. Talvez a simplicidade esteja dentro aí do arcabouço das virtudes, porque se a gente consegue desenvolver essa virtude, essa potencialidade, a gente não peca nos excessos, a gente não comete os pecados capitais, porque a gente está nesse lugar do simples. Você não vai ter a ganância, você não vai ter a luxúria. Não.
os pecados capitais. Porque você está Sim. completo com aquilo. Por isso que você também acho que deve ter juntado as duas virtudes, porque uma realmente complementa a outra, né? Andam juntas, Elas né? andam juntas, porque se eu sou simples, de certa forma eu já estou usando a humildade, porque eu estou me colocando no mesmo, de verdade, patamar que os outros, porque eu não preciso me petecar, não preciso de plumas e paetês e joias e um monte de coisa, porque eu estou junto com todo mundo. E quando eu sou simples, quando eu uso a simplicidade, de novo, eu não me comparo com as pessoas, porque eu acredito que tudo que eu tenho, que está em mim, me basta. As minhas verdades, não as verdades que, né, as absolutas, mas as coisas que eu busco, elas me completam. Eu não preciso ter a grama igual a do vizinho, de novo, exemplo da grama, que é para ficar bem claro. Eu não preciso ter a grama igual do vizinho. A grama que eu tenho me basta, é para mim. Porque quando a gente sai desse lugar, de novo, Rô, a gente sai desse lugar, a gente está sempre buscando a atenção de fora. Não é? Eu acho que a simplicidade nos liberta de uma luta vã pelo excesso. Sim. Porque a gente só luta e trabalha para acumular. Isso. Porque de verdade, quando é óbvio, né, que o básico da vida, quando você cita, por exemplo, o conforto, a segurança, que é o básico de que a gente precisa, a maioria de nós tem de alguma forma. A gente não luta pelo básico. A gente não sonha com o básico. Não, a gente quer um pouquinho mais. A gente quer um pouquinho. Mas a gente não precisa. Excesso. Então, é isso que eu falo. O problema é o excesso. Exato. Porque às vezes a gente acumula tanta coisa que a gente não tem tempo de vida suficiente para usufruir de tudo que foi acumulado. Então a gente tem que ter a simplicidade e o bom senso de olhar e falar, ó, minha expectativa de vida até 90, 100 anos, seja lá o que for, então eu vou acumular o que eu preciso para sobreviver em conforto, em alegria, para esse tempo. Para que eu preciso acumular para gerações e gerações que vêm lá, talvez nem venham, né? E as gerações não vão dar o valor que você gastou ali para construir aquilo. Se você tivesse todo esse excesso de dinheiro, se você tivesse um olhar da simplicidade, você ia fazer o que com esse excesso? Você ia fazer uma distribuição mais igualitária. Você pagaria melhores os salários dos seus funcionários. Porque quando a gente consegue entender, consegue desenvolver, porque acredito eu que a gente tem que desenvolver isso. A gente começa a ser mais humano, de verdade. E chegar mais perto do divino, porque você começa a olhar de verdade para o outro como igual. Da humildade, tá todo mundo no mesmo nível. No mesmo nível. Então, se você não está no mesmo nível que eu, em termos financeiros, eu vou trazer você para perto, para junto. Sim. Porque eu não preciso do excesso. E para que todos tenhamos o básico e para que todos tenhamos o conforto, para que todos possamos realizar os desejos do nosso coração. Então, não só eu vou realizar os meus desejos, os meus sonhos, mas o outro também. Eu acho que cabe aqui também, né, a mesma máxima, amar ao próximo como a si mesmo. Porque a simplicidade também te liberta do egoísmo. Sim. Do ter só para mim, né? A A simplicidade é a mais leve das virtudes. É a mais fácil, né? A mais transparente, mas é a mais rara. Porque o orgulho toma conta. A gente tem aí, né, uma galera aí trabalhando muito essa coisa do como é que não é material, que você tira o que é excesso. Eles não falam simplicidade, eles dão outro nome,
Tipo, vive... Armário cápsula, né? Só com Isso. essencial. Só com Minimalismo. Também eu acho que eles exageram um pouco, né? Assim, mas eles provam que é possível viver, de certa forma. Na né? verdade, Eles estão provando. como nós dissemos lá, quando nós falávamos em Deus, que precisou de uma rigidez maior para que houvesse a consciência, muitas vezes o exagero do minimalismo, assim como a gente acha o exagero pra do achar veganismo, o equilíbrio, é para achar né? o equilíbrio, para galera, é possível. É interessante, né? legal. Porque se for para o lugar comum, você nem nota a teoria, o modo de viver deles, né? A simplicidade, ela não traz visibilidade. Por isso que as pessoas têm tanto... Não quero ser simples, porque ela não te deixa no holofote. No holofote. E hoje, né, com as redes sociais aí, gritando pra você estar sempre aparecendo, sempre linda, maravilhosa, sempre cheio de filtros, né? Porque o que tem de filtro ali pra você ser outra ou ter outra aparência da qual você não tem. E aí parece que hoje você tem essa cobrança, né? De você estar sempre aparecendo, estar sempre maravilhosa. E de novo, sempre... né? Esse estar bem, estar maravilhoso, estar bonito, na visão de quem? Do outro, é sempre o outro. E a simplicidade, ela promove em nós até isso, um olhar mais simples em relação a tudo. Isso vai fazer diferença para mim, a complexidade de tudo, há pessoas que dificultam tudo e que trazem ali um assunto que é tão simples, numa complexidade maior, para autovalorizar algo que na maioria das vezes é simples. É raso, valorizar algo que é raso. Então viver é muito simples, né? Sermos humanos é muito simples. A simplicidade é uma virtude que realmente, na minha concepção, ela me liberta dos excessos que a sociedade cobra, cultua. Os padrões que a sociedade impõe, então, né? Então, quando você se sente virtuoso no sentido de ser simples, se essa virtude couber a você e você quiser entendê-la e usá-la na sua vida, você vai ver que os excessos pesam. Pesa. É um saco maior do que a gente pode carregar, né? Acho que a gente precisa carregar, na verdade. Deixa eu ver, eu vou terminar. Deixa eu pegar esse último parágrafo dele, Rô, porque é uma coisa maravilhosa. Para encerrar com chave de ouro. É que ele fala assim: o simples sabe disso e nem se importa, porque ele fala lá, ele disserta algumas coisas. Ele não se interessa suficientemente para julgar. Para ele, a misericórdia faz às vezes de inocência, ou a inocência, talvez de misericórdia. Ele não se leva nem a sério, nem a trágico. Gente, amei isso. Segue seu pequeno caminho de coração leve, alma em paz, sem objetivo, sem nostalgia, sem impaciência. O mundo é seu reino e lhe basta. O presente é a sua eternidade e o satisfaz. Nada tem a provar, pois não quer parecer nada. Nada tem a buscar, pois tudo está ali. Ai. A coisa mais simples que é a simplicidade, a coisa mais leve é a virtude dos sábios e a sabedoria dos santos. O presente é eternidade. O presente, ele sabe que o presente é eternidade. Porque, de certo, de verdade, a gente só tem o aqui e agora. Porque, né? O que vai acontecer com a gente nos próximos minutos, nos próximos segundos? Não sabemos. Não é não? Acabou? Encerramos? Consumam, leiam e aprendam, tá? Não é só para ler e colocar na estante. Façam um resumo do capítulo. Virar uma TikToker que lê 10 livros por semana. Não, é ler o capítulo. Colocar em prática. Né? Faz o resumo do capítulo.
Fica pensando sobre esse capítulo, a semana, o tempo que você Digere. achar necessário. Não há tempo, ninguém está pedindo para você ler o livro em 2, 3 horas. Você está lendo um romance e tal, tudo bem, mas quando você está lendo aí um romance que te traz um livro que te traz muito conhecimento, é preciso absorver para poder colocar em prática, né? Senão a gente não coloca, fica só na teoria. 18 virtudes. E você vê na teologia são 3, hein? Então, né? E ele é ateu. E ele é Pois ateu. é. Mas aí vamos com calma. No decorrer dos episódios nós abordamos outros capítulos. Já falamos em temperança, humildade e simplicidade. É isso aí. Estamos no caminho. Estamos no caminho. Estejam conosco nesse caminho, né? Vamos junto, galera. Vamos Vamos junto. junto. Antes da gente se despedir, Você quer que eu diga? Ativem o sininho para serem lembrados quando os episódios subirem. compartilhem com os amigos, propaguem a boa notícia, a boa nova. Curtam o nosso canal e Inscrevam-se. Tudo isso logado para que o senhor YouTube reconheça tudo que vocês estão fazendo por nós. Que humildemente, sem sermos simplórios, pedimos que estejam conosco, que acreditem no nosso trabalho, que validem o nosso trabalho. e escrevam, comente, porque isso é importante para que o YouTube veja, entenda que é um conteúdo relevante. Então, E para importante. nós, o que você escrever também é A gente vê tudo, tá? Que vocês relevante. escrevem. A gente lê tudo. E sou eu e ela e eu, tá? Que fazemos isso. Vamos lá. É isso? Então é isso. Nos vemos quando? No próximo episódio. Valeu!